Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo diário, com notícias resumidas e atualizadas. Para você que segue os meus endereços telemáticos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Edição de terça-feira, 4 de abril de 2023, a Igreja Original de Cristo, a Católica, ou a Apostólica Romana, venera nesse dia, neste 4 de abril, o monge Platão, é um santo da igreja, Santo Isidoro também de Sevilha, Pedro de Poitiers, ou Poitiers, né? São santos venerados pela igreja. Abril é o quarto mês do ano, com 30 dias. É o mês da Paixão de Cristo, da Páscoa do Senhor, do hino nacional brasileiro, do café, do índio, do exército, de Tiradentes, do PM, do policial civil, do descobrimento do Brasil. Está vigendo a estação do ano do outono brasileiro, que iniciou-se no dia 20 de março. Olha, dia 4 de abril, a fase da Lua ainda é quarto crescente, que começou no dia 28 de março. Estão se passando 94 dias do ano, faltam 271 dias para terminar 2023. Hoje, deixa eu ver a comemoração, é Dia Nacional do Parkinsoniano. Você sabia? Pessoa que tem o mal de Parkinson, eu acho, né? Dia Nacional do Parkinsoniano, Dia Mundial dos Animais de Rua, Dia Internacional de Alerta às Minas Terrestres e Assistência à Desminagem. Olha só essa data. Indicadores econômicos, olha, o salário mínimo nacional, R$ 1.302, taxa Selic 13,75% ao ano, inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA, 5,60%, divulgada em março de 2023. Cotações de fechamento dos negócios na sexta-feira, dia 31 de março de 2023, hein? Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no estado do Espírito Santo. É o principal produto agrícola dos capixabas. Arábica bebida dura, a saca de 60 quilos do produto em grão, R$ 1.018. Arábica bebida Rio, R$ 900. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 618. O dólar fechou em baixa de 0,5% no mercado financeiro em São Paulo, cotado a R$ 5,06. O B3, ou Ibovespa, é a Bolsa de Valores, fechou em baixa de 1,7% a 101.882 pontos. Outras informações agora, vamos sair do mercado financeiro, tem outras informações aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Chuva de outono em Colatina. Choveu em Colatina na noite de sábado, dia 1º de abril de 2023, continuando na madrugada do domingo de Ramos, dia 2. O início foi com alguns relâmpagos, raios e trovões e depois a água veio. A água veio de forma leve, mas continuada. A temperatura caiu um pouco, hein? A temperatura teve uma queda nos últimos dias. Inclusive, muitas pessoas estão resfriadas, com alergias, síndromes respiratórias. Então, é consequência já do outono que começou no dia 20 de março, não é? Intempéries, olha aí, chuva, tempestade, chuva, vento, mas nos Estados Unidos, hein? Intempéries com mortes nos Estados Unidos. Tornados deixaram pelo menos 29 pessoas mortas em território estadunidense recentemente, atingindo pelo menos 7 estados, como o Illinois e o Tennessee.
Milhares de imóveis ficaram sem energia elétrica e houve destruição de muitos deles. Eu cheguei a ver um vídeo, olha, imóveis semi-destruídos, né? As regiões sul e centro-oeste dos Estados Unidos foram as afetadas. Os fenômenos da natureza aconteceram no último fim de semana, começando na sexta-feira, dia 31 de março. Alta de preços. Olha, a partir do dia 1º de abril foram autorizados mais de 5% de alta nos preços de medicamentos variados no Brasil. O grande problema são os remédios mais caros, cujos valores afetam principalmente pessoas com renda baixa, como é o caso do aposentado de salário mínimo, né? Muito brasileiro é aposentado do salário mínimo. Loteria de números agora. Mega Sena acumula e estima prêmio de 37 milhões. O concurso 2.579 da Mega Sena, realizado no sábado, 1º de abril de 2023, em São Paulo, capital, não teve acertador para 6 dezenas. Os números sorteados foram 05, 10, 26, 35, 38 e 44. O próximo concurso é o de final zero, hein? 2.580, e ocorre nesta quarta-feira, 5 de abril de 2023. A estimativa de prêmio é de 37 milhões de reais, já existindo um acumulado com quantia superior a 31 milhões e 431 mil reais. A quina da Mega Sena teve 109 ganhadores e cada um tem direito a mais de 21.400 reais. Os 5.186 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 644 reais. A arrecadação somou 40.608.000 reais. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet, no portal da Caixa Econômica. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Os prêmios do concurso são sorteados a partir das 20 horas. Notícias curtas para você, olha, notícias gerais e curtas. O time da Estrela Solitária venceu. O Botafogo, que é o time da Estrela Solitária em sua camisa, né? Venceu o primeiro compromisso pela final da Taça Rio, diante do Audax. Bahia campeão. O time do Bahia conquistou o Campeonato Baiano de Futebol Profissional de 2023, o 50º de sua história. A final foi contra o Jacuipense, no domingo, dia 2 de abril. Rubro-negro, no sábado, dia 1º de abril, o Flamengo derrotou o Fluminense, saindo na frente pela fase final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Os gols foram de Ayrton, Lucas e Pedro no segundo tempo. Parece que são jogadores de Xerém, não é isso? Pelo menos eles têm um apelido lá sobre Xerém. Acho que são originários de Xerém. Direita vence eleição. O partido da Coalizão Nacional de Centro-Direita venceu as eleições gerais de domingo, dia 2 de abril, na Finlândia. Eles vão substituir os social-democratas, que têm a tendência esquerdista. O partido dos finlandeses, considerado de extrema-direita, ficou em segundo lugar no pleito. Olha, a direita, então, com primeiro e segundo lugares na Finlândia, um país da Europa. Armas. O presidente do Equador, Guillermo Lasso, autorizou o porte e posse de armas para a população se defender, uso civil e para defesa pessoal, em pronunciamento no dia 1º de abril de 2023. O líder político equatoriano decretou estado de exceção em Guayaquil e adjacências, pois a cidade costeira sofre com a criminalidade de forma mais intensa. Olha aí, no Equador a violência faz com que o presidente libere o uso de armas, tanto porte como posse, para defesa pessoal. Gente, não tá fácil não para a América do Sul, hein?
Tem mais notícias? Domingo de Ramos, abre Semana Santa. Na missa do Domingo de Ramos e da Ressurreição do Senhor, dia 2 de abril de 2023, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, os católicos começaram a participação na Praça Frei José. Dali, eles seguiram em procissão para dentro do templo, a catedral, a igreja mãe da diocese, após as primeiras orações fora da igreja. O padre José Valdeci Romão informou que o evento marca a abertura da Semana Santa. Então, os católicos já sabem, né? Mas é sempre bom frisar. E o cântico Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra, entoado na celebração é de júbilo, ou seja, de alegria, mas também de súplica. Neste canto, os fiéis proclamam que Jesus é o Messias prometido, mas não um rei que simbolize força e poder, mas um rei espiritual que vem sobre um pequeno animal jumentinho, se caracterizando como servo humilde e frágil. O povo de Israel não consegue compreender a lógica de Deus. Os fiéis compreendem. Ou seja, o trono de Jesus é a cruz e a coroa, um galho de espinhos. Na missa, os ramos levados pelos católicos foram abençoados e servirão para clamar a providência de Deus na hora das dificuldades, das dores, do sofrimento. Guarde o ramo abençoado. Passando por esses momentos, um dia chegaremos, como Cristo chegou, à glória da ressurreição. O padre discorreu sobre os textos do Evangelho de São Mateus, que mostram a entrada festiva de Jesus Cristo a Jerusalém e também o posterior sofrimento de sua paixão. O apóstolo São Paulo, em sua carta aos Filipenses, diz que o Messias mostrou-se um filho obediente até a morte, e morte de cruz, e por isso o Pai Celestial o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes para a salvação da humanidade. O sacerdote criticou alguns aspectos do mundo secular, como uma proposta de produzir uma chamada Bíblia inclusiva, adocicando a palavra de Deus. Minha nossa, até isso. Agora estão colocando aí uma proposição de Bíblia inclusiva. Meu Deus do céu. Acho que está na hora mesmo de Jesus voltar, hein? O padre refutou essa ideia, dizendo ainda que muitos destroem a figura de Cristo Jesus em desfiles, essas paradas realizadas mundo afora. O religioso reforçou o convite para que os católicos participem intensamente da programação da Semana Santa, com ênfase nas celebrações da quinta-feira, sexta-feira e sábado, culminando com o domingo de Páscoa e ressurreição de Jesus Cristo. Então vamos participar. O que temos mais agora? Vamos falar da programação da igreja? Ou antes, tem manchetes primeiro do jornal. As manchetes do jornal A Tribuna. Edição de sábado, 1º de abril de 2023. Eu divulgo as manchetes desse jornal porque é o único no Espírito Santo que circula de forma impressa nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes. Então eu valorizo bastante os jornais, os periódicos impressos. Passeios para curtir com crianças no feriado. Fala, doutor! É uma coluna, hein? Muitos adultos convivem com o autismo sem saber. Festa com DJs e shows de samba. Justiça manda internar aluno que fez ameaças em escola.
até que enfim internar, porque às vezes eles passam um pano, né, quando é adolescente. Torta capixaba a partir de R$ 9,90. Olha aí, chefe Renato Fabon com a torta que costuma preparar. Receita afetiva, R$ 9,90, hein? Na Grande Vitória. Tem mais aqui, opinião econômica. Mercado de gás abre investimentos e novos negócios para o estado do Espírito Santo. Houve a privatização da companhia de gás estadual, né? Papo de família, filho pode se sentir abandonado se não houver interesse de pai e mãe. Ciclone bomba traz frente fria para o Espírito Santo, ventania e chuva forte no fim de semana. Futebol, artilheiros prontos para a final. Cano e Pedro são esperanças de gol no primeiro Fla-Flu da decisão do Carioca. O Flamengo já ganhou, né? É porque o jornal de sábado, esse jornal A Tribuna aqui. Flamengo já ganhou, né? A primeira partida. Agora o jornal de domingo, vamos ver a capa do jornal de domingo, A Tribuna, dia 2 de abril. Estudantes na disputa do Brasileirão dos Negócios, R$150 mil por uma planta do Estado. Revogar o novo ensino médio é uma volta ao desconhecido, é uma manchete aqui. Idosos querem viajar mais e fazer cursos, aponta pesquisa. Reformar a casa e pagar curso para filhos e netos também estão entre as metas de consumo. Especialistas dizem que empresas precisam valorizar o mercado para a terceira idade, dar mais valor para os da melhor idade, né, os idosos. Especialistas explicam os novos limites para a paquera. Atitudes aceitáveis no passado hoje são consideradas ofensivas e até crime. Caçadores de destinos, passeios em Aracruz e aldeia aberta para visitantes. Cacique Pedro, cultura indígena, é uma legenda de fotografia. Guia com vacinas para se proteger das doenças de outono e inverno. Crianças, intermediários e adolescentes da Igreja Cristã Maranata participam de seminário. A igreja realizou durante todo o mês de março seminário voltado para este público. Coluna do Estadão, PL, Partido Liberal, vê Michele Bolsonaro com potencial eleitoral, apesar da resistência do marido Jair Bolsonaro. Coluna de Pedro Valsfel Rosa, olha o cotidiano, perceba a imensa quantidade de absurdos nele presente. Olha que reflexão importante, hein? Fonte Grande, governo investe em obras públicas no sul do estado para recuperar terreno perdido. Mundo Digital, projeto de lei pode obrigar a rede social a criar meios para coibir crimes em plataformas. Futebol, Fla em vantagem, o Flamengo em vantagem que venceu a primeira partida. Pedro com Varela e Everton comemora vitória de 2-0 sobre o Fluminense. Agora vamos à edição de segunda-feira de A Tribuna, é o único dia que este jornal não circula de forma impressa. Segunda, 3 de abril de 2023. 10 motos são furtadas todo dia no Espírito Santo. Segundo a polícia, os veículos são usados por quadrilhas especializadas para homicídios e tráfico de drogas. E até lojas encomendam roubos de motos para depois revender peças. Nossa, que coisa feia! Lojas, pelo amor de Deus. Projeto usa o kart para a educação no trânsito. Você sabia? Redução da pena com leituras de livros. Olha aí, presos vão ter redução de pena com leitura de livros. É isso que eu entendi aqui? É isso que você entendeu dessa manchete também? Festa com Coelhinho da Páscoa e super kits de chocolate. Evento da Rede Tribuna, em parceria com a Prefeitura da Serra, reuniu famílias e amigos no Parque da Cidade e premiou vencedora do concurso cultural. Futebol, coluna de Gilmar Ferreira. Pouco se falou da coragem de Vitor Pereira na vitória do Flamengo sobre o Fluminense. Água Santa derruba o Palmeiras no Paulistão. Bruno Mezenga fez 2 gols. Olha, o meu Verdão é o meu segundo time. Meu primeiro time é o Flamengo, segundo time é o Palmeiras. E o primeiro time ganhou, que é o Flamengo. Agora o Palmeiras perdeu. O Verdão perdeu de 2-1 para o clube de Diadema. O Água Santa é de Diadema, uma cidade paulista.
e seu único gol foi assinalado por Hendrick no segundo tempo, no primeiro confronto da final. O jogo foi na Arena Barueri, em Barueri, no estado de São Paulo. Então, vamos ver a segunda partida agora, né? O Palmeiras ainda pode ser campeão. Venda de empresa. O governo do estado do Espírito Santo realiza leilão para alienação de ações da ES Gás. Foi realizada na sexta-feira, 31 de março de 2023, na Bolsa B3, em São Paulo, o leilão promovido pelo governo do Espírito Santo para a alienação da totalidade das ações da Companhia de Gás do Espírito Santo, a ES Gás. A Energisa, representada pela corretora Modal, foi a vencedora do leilão com uma proposta de R$ 1.420 milhões. Foram leiloadas 463.691.410 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, e 142.474.400 ações preferenciais nominativas, sem valor nominal, de emissão da ES Gás, representativas de 100% do capital social. O lance mínimo era de R$ 1.300 milhões. No Espírito Santo, a ES Gás é concessionária responsável pela distribuição de gás natural canalizado e é regulada pelo órgão estadual ARSP, Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo. A ES Gás atua nos segmentos residencial, comercial, industrial, automotivo, de climatização e cogeração e termoelétrico, totalizando mais de 75 mil unidades consumidoras. E a B3, hein? A B3 é uma das empresas de infraestrutura do mercado financeiro, uma das maiores em valor de mercado entre as líderes globais do setor de bolsas. Conecta, desenvolve e viabiliza o mercado financeiro de capital e, junto com clientes e a sociedade, potencializa o crescimento do Brasil. Informação da própria empresa, tá? Atua nos ambientes de bolsa e de balcão, além de oferecer produtos e serviços para a cadeia de financiamento, com sede em São Paulo e escritório em Chicago, Londres, Singapura e Xangai, desempenha funções importantes no mercado pela promoção de melhores práticas em governança corporativa, gestão de riscos e sustentabilidade. Informações, então, da B3. Agora vamos falar sobre a programação da Igreja Católica Semana Santa. Vejamos aqui, nesta terça-feira, dia 4 de abril de 2023, das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas, então nesta terça-feira, dia 4, tem o sacramento da confissão. Atenção, fiéis católicos, confissão, na catedral, com o padre recém-formado, recém-ordenado, David José Langa Lopes, das 8 às 11, das 14 às 17 horas. Às 19 horas, celebração eucarística, sinônimo de missa, na catedral, também com o padre David. Quarta-feira, dia 5 de abril de 2023, das 8 às 11 horas, sacramento da confissão também na catedral, hein? Das 8 às 11, com o padre David. Às 15 horas, celebração eucarística com sacramento da unção dos enfermos na catedral, presidida pelo bispo diocesano Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa. 19 horas, celebração penitencial, confissões na catedral. Quinta-feira, 6 de abril de 2023, celebração solene com a cerimônia do lava-pés, hein? A missa solene, instituição do sacerdócio, da Eucaristia e do mandamento novo. Às 19h30, na catedral, com o bispo Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa. 19h30 também, na comunidade católica Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas, com o padre David José Langa Lopes. Mesmo horário, tem celebração da palavra na comunidade católica Sagrada Família, bairro Maria Ismênia, com o diácono Amauri Braz Caser. Após
as celebrações haverá adoração do Santíssimo Sacramento. Programação da Sexta-feira Santa, em Colatina, 7 de abril de 2023. Sexta-feira Santa, em dia de jejum e abstinência de carne, às 7h30 até às 11 horas. Sacramento da Confissão, com o padre David José Langa Lopes, padre José Valdeci Romão e padre Hernandes Samuel Fantin, na Catedral de Colatina. 15 horas, ação litúrgica, com beijo da cruz, com o bispo diocesano Dom Lauro Sérgio Veciani Barbosa, na Catedral, às 15 horas. Participação, deixa eu ver, nas 15 horas também haverá o mesmo evento na comunidade católica Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra, com o padre David José Langa Lopes. E tem outra ainda, na comunidade católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro homônimo, com o diácono Amaury Braz Caser. E às 18h30, via sacra, pelas ruas do centro de Colatina. Programação, então, até a Sexta-feira Santa. Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu falar para vocês, programação da Semana Santa da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Vila Velha. Dia 5 de abril, quarta-feira, haverá evento na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Perpétuo Socorro, e procissão do encontro, hein? 5 de abril. O folheto aqui não diz o horário. Estou procurando aqui. Dia 6 de abril, quinta-feira santa, Catedral de Vitória, 9 horas. Missa de bênção dos santos óleos, com batismo, crisma e unção dos enfermos. Dia 6 de abril também, quinta-feira santa, Ceia do Senhor, com lava-pés no Santuário Divino Espírito Santo, na região central de Vila Velha, 16 e 19 horas. Comunidade Cristo Redentor, 19 horas, em Vila Velha, hein? Rosário, 19 horas. São Sebastião, 19h30. Santa Clara, também, 19h30. São Marcos, 19h30. Jesus Ressuscitado, 19h30. E mais uma comunidade, Cristo Rei, 19h30. Sexta-feira Santa, da Paixão do Senhor. Haverá evento às 9 horas no Santuário, celebração penitencial, hein? 9 horas no Santuário Divino Espírito Santo, no centro. Às 15 horas também, celebração da Paixão do Senhor. Celebração paroquial, 15 horas no Santuário. Durante a adoração da cruz, os fiéis são convidados à solidariedade e partilha. A oferta manterá viva a presença dos cristãos na terra de Jesus, coleta para lugares santos. Então são algumas informações para vocês. E agora eu falo sobre chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, divulgou recentemente 72 oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. O SINE intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas. O telefone para você ligar é 0 operadora 27 3721 7102. Mas você pode ir presencialmente também. Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro de Colatina. E para a gente refletir, na nossa vida é importante refletir, isso faz parte daquele que tem inteligência. São claras e troantes as transformações sociais que vão se impondo no Brasil e no mundo para pior. Na atualidade, eu acho que isso é visível, né? Acho que as pessoas percebem isso. Essas mudanças vão surgindo como nunca houve. E nem sempre passam pelo poder legislativo. São determinadas por algum integrante da justiça ou de governos, e as pessoas vão tendo que cumprir numa espécie de adesão automática, eu diria por livre e espontânea pressão. As normas vão sendo impostas por órgãos públicos aqui e ali, e quando vamos prestar atenção já é tarde. Decretaram a valorização, por exemplo, valorização maior dos bichos
do que do ser humano. Vocês já viram isso? Nosso Brasil? Valorização maior dos bichos do que do ser humano, a ponto de prenderem pessoas por causa de maus tratos aos animais. Olha só, prenderem pessoas por maus tratos a animais, mas flexibilizarem por morte de um ser humano no aborto, por exemplo. Aí vão surgindo novas e mais novas leis, normas, injunções, interpretações, a Constituição vai sendo vilipendiada, o preto tem mais direitos que o branco, o homoafetivo tem mais regalias que o heterossexual, o criminoso é mais valorizado que a vítima, a mulher se apodera de todos os nichos masculinos e os homens são cada vez mais desprestigiados. O político corrupto vale mais do que o político honesto. E tudo na cara de parlamentares, juristas, governos, militares. Nada é feito para frear essa nova era que invade o Brasil. E também tem ressonâncias no mundo. E assim vemos a que ponto a conjuntura atual chegou, nos apresentando uma verdadeira libertinagem. Observa-se que boa parte da sociedade está insana, grandemente formada, praticamente sem famílias, sem os valores universais cristãos tradicionais. Na Itália, por exemplo, dizem que a famigerada política inclusiva, a feminilização dos homens e a falta de procriação familiar geraram uma população de idosos, desfalcando a mão de obra ativa. Você sabia disso? Já ouviu falar, né? E Europa, especialmente Itália, tem muitos idosos, está faltando jovens. Enquanto isso, imigrantes árabes e africanos, grande parte de religião islâmica, vão tomando conta da região com altos índices de fertilidade. O que isso quer dizer? O tempo dirá, né? O tempo dirá. Meu Deus do céu. Encenação da Paixão de Cristo. Já está programado em Colatina o evento de teatralização da Paixão de Cristo de 2023, que ocorrerá no dia 7 de abril, sexta-feira santa, às 19 horas, no bairro Carlos Germano Naumann, antigo Córrego do Ouro. A encenação está marcada para a rua Adilson Fraga, em frente à distribuidora franciscana da Coca-Cola. A entrada é franca, mas os organizadores solicitam a doação de alimentos não perecíveis por parte de quem for assistir ao espetáculo. Então, se você for, leve 1 quilo ou mais de alimento. À frente dos trabalhos estão integrantes da paróquia Sagrada Família da Diocese de Colatina. Problemas respiratórios. Com a chegada do outono, ou seja, mudança de estação que aconteceu no dia 20 de março, muitos colatinenses já sentiram alguma diferença em seu corpo. Observam-se casos de gripes, resfriados, alergias, né, entre outros problemas que afetam as vias respiratórias, prejudicando a vida de muitas pessoas. Quem se humilha será elevado. Palavras de Jesus Cristo. Quando a gente pede alguma coisa a Deus, Ele pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Palavras do professor Felipe Aquino. Outra informação: o ateu, ao fazer o bem, faz filantropia. Já o cristão faz o bem ao irmão por amor a Deus, ou seja, pratica caridade. Frase retirada de um sermão de padre católico. Quando você aponta o dedo para o outro, tem 3 dedos apontando para você. Fala de um pastor evangélico na TV. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma.
prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 10 e do 16 ao 20. Deus é misericordioso sim, mas é justo também. Ou seja, errou e pediu perdão, é perdoado, mas tem que pagar pelo erro cometido. É uma paráfrase de explicação do professor Felipe Aquino no YouTube. Vamos a outra informação? Não me preparei para a morte, mas para o encontro com quem foi a razão de toda a minha vida. Que frase bonita! Não me preparei para a morte, mas para o encontro com quem foi a razão de toda a minha vida, Jesus Cristo. Palavras do Papa Emérito Bento XVI. Nossa vida é presente de Deus. O que fazemos com ela é presente para Deus. Façamos o bem, então. Frase que eu colhi na TV Pai Eterno. Agora, muitos fazem jejum para ficar mais magros, mas não fazem o jejum penitente para Deus. Martírio por Jesus Cristo é um caminho do amor, é um caminho de amor. O nosso Deus, Jesus, mostrou seu amor por nós morrendo na cruz e ressuscitando. O nosso amor por Deus deve ser demonstrado amando também os nossos irmãos. A carne na Bíblia é a inclinação ao prazer desmedido. Os bichos entendem que tudo que é prazeroso, que não dói, é bom. O homem, o humano, entende que o ato da injeção de uma vacina dói, mas é bom em sua finalidade para o corpo. O humano precisa da verdade. Paráfrases sobre falas do padre Douglas Pinheiro. Um dia andarão de mar em mar procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Amós 12, versículo 12 do capítulo 8. Vaidades, corrupção, estruturas demoníacas estão levando a humanidade à condenação eterna. Palavras do bispo Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias em homilia, dia 1º de janeiro de 2021. Deus usou, ou seja, deu dons, homens, para fazer a vacina. E agora muitos posam ao lado de vacinados para se promover. O que cura é o próprio corpo humano, mas o remédio apenas estimula a produção de anticorpos. Paráfrase do texto do pastor Valdemiro Santiago, dia 21 de janeiro de 2021. A pessoa quer ser rica, famosa e depois poderosa, disse o jornalista Tiago Rocha, falando sobre uma apresentadora que quer alçar altos voos políticos. O rei Saul foi o primeiro suicida da história sagrada. Pastor Valdemiro Santiago, no dia 29 de janeiro de 2021, na TV Mundial. Eu respeito seu diploma e você respeita a minha fé. Também palavras do mesmo pastor. As pessoas se amam, as coisas se usam. Não devemos amar as coisas e usar as pessoas. Adorar somente a Deus. Padre Duarte Lara, no canal Canção Nova Play. Não tenho medo do inferno, tenho sim compaixão daqueles que desdenham do inferno. Eu mesmo cunhei esta frase. Só existem esses dois destinos para jovens que entram no tráfico de drogas: cadeia ou cemitério. Foi a chamada de uma matéria jornalística do Balanço Geral da TV Vitória, do dia 13 de março de 2021. Adorar a Deus é ler a Bíblia, orar e cantar. Um pastor de igreja adventista na TV. A imprensa morreu e esqueceram de avisar. Rodrigo Tolentino, em seu canal no YouTube, em 14 de março de 2021. Hierarquia dos anjos. Primeiro lugar, os arcanjos, chefes dos anjos. Segundo, querubins. Terceiro, serafins. Quem se rebelou contra Deus foi um querubim, conforme Ezequiel 28, versículo 14. O que não é natural não é moral.
Professor Felipe Aquino na internet. O templo é lugar de gratidão, não de obrigação. Padre Christian Shankar, canal Luz e Vida. Porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João, capítulo 8, versículos do 21 ao 30. Rezar com automatismo vale um montão. A prece automática que você fala é muito melhor do que ficar pensando besteira. Saudoso professor, filósofo Olavo de Carvalho. A verdadeira humildade é reconhecer nos outros as qualidades que você não tem. Saudoso Arnaldo Sacomani, em programa de entrevista na web. Para ver o pecado grave, a pessoa tem que saber, querer e fazer. Professor Felipe Aquino, no dia 29 de março de 2021. Pena que parte do jornalismo esteja se transformando num gênero de ficção. Olha só, a pena que parte do jornalismo esteja se transformando num gênero de ficção. Canal do YouTube Alexandre Garcia, sobre notícias alarmistas que não se concretizam, no dia 1º de abril de 2021. És pó, e em pó te hás de tornar. Frase bíblica de Gênesis, capítulo 3, versículos do 19 em diante. Homem é igual a humus, igual a pó, igual a terra. Aliás, o mundo é o navio que está afundando e nossa tarefa não é salvar o navio e nem consertá-lo. Nosso trabalho é salvar o maior número de pessoas possível antes que ele afunde. Teólogo Moody, baseado no Salmo 46. A alma que não reza, que não medita, é uma alma que não respira, é uma alma anêmica. Se a pessoa não comer e não beber, o corpo morre. A alma também morre sem oração. Professor Felipe Aquino. Vamos lá. Instalar CPI neste momento é o mesmo que querer trocar o pneu do carro em movimento. É tudo que a população não quer e nem merece. Senador Fernando Collor de Mello, no dia 13 de abril de 2021. Como é que numa CPI, pessoas que deveriam estar no seu banco dos réus são os interrogadores dos outros? É uma inversão de valores. Canal do jornalista Alexandre Garcia, 7 de junho de 2021. Outra frase. A morte é o começo da eternidade com Deus ou com o maligno. A escolha é feita somente nessa vida. Novela Gênesis, em cena da morte de Sara. Deus é incriado. Deus sempre existiu. Não tem princípio nem fim. Professor Felipe Aquino, em seu canal no YouTube. Na CPI tem sujeito cheio de pecados querendo apontar pecados dos outros. Pastor Valdemiro Santiago, em pregação no dia 4 de julho de 2021. A fé e a ciência caminham juntas, mas a fé chegou primeiro, porque é de Deus, enquanto a ciência é do homem. Foi um fiel da Igreja do Poder de Deus mostrando sua gratidão por sua vida. Esconda o corpo e mostre a alma. São João Paulo II, a respeito da grande exposição do físico pelas pessoas. Agora temos uma frase aqui do presidente da República, Jair Bolsonaro, em 7 de agosto de 2021. Ele diz: é fácil ser comunista num país livre. Quero ver ser livre num país comunista. Shalom Adonai, é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, ou El Shaddai, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. E Maranatá, do aramaico, significa vem Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e vai ser o juízo final. Prepare-se.
arrependa-se dos seus pecados.